Olá, condutores. Quero propor aqui uma reflexão. Será que o processo de formação de condutores no Brasil tem condições, está se preparando, está preparado, está dando atenção para a depressão, síndrome do pânico e outros transtornos emocionais? Isso foi um questionamento que surgiu aqui no canal quando eu postei um vídeo e as pessoas começaram a debater sobre o assunto. Um vídeo esse que está surgindo aqui por sugestão de vocês. Olha só a depressão atinge 3,6% da população mundial. Acha que é pouco? Isso em 2013 dava 235 milhões de pessoas. A ansiedade atinge 33% da população mundial. E a síndrome do pânico no Brasil atinge cerca de 1% da população no nosso país. A depressão e os outros transtornos emocionais já chegaram a ser considerados a doença do século, já no século XX. Quantos e quantos acidentes são provocados por pessoas que tomam medicação controlada e acabam se descuidando? É artigo 306, é crime de trânsito, está no CTB. Não é só dirigir sob efeito de álcool, mas também de outras substâncias, e os remédios se enquadram nisso. Mas a questão não é essa. Muitas pessoas têm depressão, muitas pessoas próximas de nós, muitos alunos que estão no processo de formação de condutores. E o que a gente vê e ouve é uma tentativa de justificar tantas reprovações no processo em função do nervosismo do aluno. Será que esse nervosismo do aluno tem a ver com tanta reprovação no processo de formação de condutores, além das outras causas que nós já sabemos? Será que isso tem alguma relação? Tem até instrutor com depressão, com síndrome do pânico, afetados por essas doenças emocionais, além das outras doenças também que acabam tomando conta, né? Por exemplo, não é fácil vida de instrutor você ficar sentado o dia inteiro dentro de um veículo de aprendizagem, costuma dar muito problema de varizes, homens costumam ter problema de próstata, ou já agravar um problema existente. Mas a questão aqui é como os alunos estão sendo ajudados no processo de formação de condutores. Não é o nervosismo que causa tanta reprovação? O que o sistema de formação está fazendo para ajudar os alunos nervosos, entre aspas? Então, está na hora de pensar? Há quem diga: Márcia, para de dar ideia, porque contratar psicólogo no CFC vai ser um salário a mais, e um salário gordo. Não se trata de contratar psicólogo, trata-se de um processo de formação de instrutores que já capacite esses profissionais para a abordagem do problema e para a lida com o aluno que tem transtornos emocionais. Vocês sabem, o meu canal aqui, além de ser um canal de ajuda prática para os alunos de ensino e aprendizagem significativa, é um canal de ajuda emocional, de acolhimento emocional. Muitas pessoas, se vocês olharem nos comentários, voltaram a dirigir, estão mais seguras, começaram a aprender o que estão fazendo, a sentir o carro, a ouvir o carro, passaram a saber o que estão fazendo dentro do carro, depois de acompanhar os nossos vídeos aqui. Inclusive, eu vou linkar, faltando 20 segundos para esse vídeo acabar, eu vou linkar duas playlists aqui de coaching emocional e palestras emocionais gratuitas. Mas esse é o grande questionamento que eu faço. Porque um aluno com depressão, com síndrome do pânico, esses sintomas físicos podem ser detonados e se manifestar durante a aula. E o profissional precisa, no mínimo, ter condições de compreender o que está acontecendo com o seu aluno para acolhê-lo, para dar a ele algum tipo de suporte. Lá vem de novo: Márcia, não inventa moda, instrutor não é psicólogo.
Mas é bom que o sistema de formação compreenda que os CFCs não são só empresas. Eles carregam a marca pedagógica do ensino e da aprendizagem. Todo mundo chama instrutor de professor e ele não fez curso de pedagogia ou licenciatura para dar aula, mas ele ensina e carrega a marca pedagógica. O dia em que os CFCs pararem de compreender a sua própria existência como uma empresa que presta um serviço de formação de condutores, mas tão unicamente empresa, e passarem a se admitir, a se compreenderem como escolas de aprendizagem, que tem que fazer plano pedagógico, que tem que fazer plano de aula, que corresponde a toda essa questão pedagógica, quem sabe, meus amigos, quem sabe a gente consiga obter grandes avanços, porque a depressão, a síndrome do pânico e os outros tipos de transtornos e acometimentos emocionais, eles têm uma incidência muito grande. Eles vão se manifestar com toda certeza, quem sabe você que esteja me ouvindo agora, seja um desses alunos que tem síndrome do pânico, que chega a ficar sem ar, a ter pensamentos destrutivos, desesperadores, a ter crises, tem enjoo, desmaio, e tantas outras coisas. Você sente medo de botar o nariz para fora da rua. E essas crises se manifestam toda vez que você está sob uma forte pressão emocional ou sob estresse. Como será que o processo de formação de condutores está tratando isso? O que será que tem na grade de formação de instrutores para ajudar a lidar com o problema e ajudar o seu aluno? Não tem nada. Nada. Pode surgir como um tema transversal, pode ser que alguém comente na sala: professor, como eu vou lidar com um aluno que tem medo de dirigir? O que eu vou fazer quando uma pessoa estiver tendo uma crise do pânico dentro do meu veículo de aprendizagem? Eu vou ser um instrutor, eu sou a única pessoa ali que sabe dirigir. Como é que eu vou me relacionar com essa pessoa? Como é que eu vou ajudar esse aluno, professor? E aí? Não está na grade curricular. Vai aqui a minha sugestão. Lá para cima, para a turma lá de cima, a turma lá, ó, bem lá, porque vocês sabem como é feito, como trabalha o processo de formação de condutores? Denatran, que é ligado ao Ministério das Cidades, tem as câmaras temáticas de formação de condutores, tem os especialistas que analisam ali e recomendam as mudanças nas resoluções do CONTRAN. As resoluções disciplinam, normatizam artigos do CTB e tem efeito de lei para todo o país, tem que cumprir, está na resolução do CONTRAN, tem que cumprir. Depois tem os DETRANS, que são os departamentos estaduais de trânsito, que na resolução 358 está escrito que devem dar apoio pedagógico aos CFCs, e a maioria dos DETRANS no país hoje, salvo raros casos de DETRANS que se preocupam com a parte emocional, a maioria dos DETRANS faz uma fiscalização burocrática, só vai na autoescola ver se está faltando alguma coisa para penalizar a autoescola. Tem o exemplo do DETRAN de Mato Grosso do Sul, que eu pude conhecer, o CFC pedagógico, faz um trabalho incrível. Para vocês terem ideia, diante do alto índice de reprovação com pessoas com pouca alfabetização, com analfabeto funcional, o CFC pedagógico do DETRAN do Mato Grosso do Sul passou a dar aulas de alfabetização para esses condutores. Sabe o que estava acontecendo? Muita gente que não sabia ler e escrever estava dirigindo há anos sem carteira, porque só tomava bomba no processo. Aí o DETRAN começou a colocar lá a escolinha de alfabetização, todo mundo está tirando a sua CNH e é alguma coisa que está ajudando as pessoas a se tornarem melhores, a crescerem, a evoluírem na vida também. Por que a gente não pode pensar isso para a parte emocional,
Porque já é tão fácil de botar a culpa no aluno, né? Ah, o aluno estava nervoso. Problema do aluno. O aluno fica nervoso realmente, fica. Mas como é que nós estamos lidando com isso? Será que por falta de um ensino e uma aprendizagem significativa, que o aluno compreenda realmente o que ele está fazendo dentro do carro, será que por conta disso o aluno não está ficando nervoso além da conta? O aluno está indo para a prova porque ainda deixa o carro morrer, que é um erro básico que deve ser sanado já nas primeiras aulas para que não comprometa a aprendizagem dos outros conteúdos. E o que nós estamos fazendo em processo de formação de condutores. Aí, depois do Detran, entram as autoescolas, que estão sob a fiscalização, regulamentação do Detran. Na autoescola tem o diretor-geral, que geralmente é o dono da autoescola, comanda toda a parte administrativa, o diretor de ensino, que deveria ser o chefe dos instrutores, o líder dos instrutores, orientar os instrutores. Era para ser assim, quando o aluno chega lá e diz, não estou me dando muito bem com esse instrutor, o instrutor não está fazendo uma coisa muito legal ou muito certa. Era para o diretor de ensino tomar ciência disso e conversar com esse instrutor, orientar a sua equipe, tratar da formação pedagógica, da formação permanente do seu profissional que ensina a dirigir. Mas infelizmente não é isso que acontece. Só para vocês terem uma ideia da dinâmica, da complexidade do processo de formação de condutores no país. Porque a maior visibilidade fica para o aluno e fica para o instrutor. São os dois que aguentam a bomba do processo de formação. Ou a culpa é do aluno ou a culpa é do instrutor, enquanto a turma lá de cima só fica olhando. É aquela coisa, a gente faz um trabalho em grupo, todo mundo é envergonhado, quem vai apresentar um empurra o outro, vai tu, vai tu, vai tu. E muitas vezes o trabalho ficou bem feito ou mal feito por outra pessoa que não foi apresentar. Quando eu digo processo de formação de condutores, gente, eu não estou falando só culpa do aluno, ou não estou falando só culpa do instrutor. Seria muita pretensão a dizer que um instrutor representa todo o processo de formação. Não, ele é uma teia, um braço, uma teia nesse tecido que tece o processo de formação de condutores no Brasil. Tem muito instrutor querendo trabalhar bem, trabalhar bacana, mas é podado por um gestor, vamos dizer assim, de autoescola, que acaba controlando a quantidade de combustível que ele vai utilizar na aula, porque combustível está caro, ou acaba controlando outro tipo de coisa, acaba podando o profissional. Fica difícil porque ninguém está falando a mesma língua. Quando nós falamos de sistema, nós estamos falando de vários atores que participam desse sistema. É um processo. Vários processos e subsistemas que se subdividem. Mas não é aula de teoria geral dos sistemas. É só uma reflexão. Só para tentar saber da turma lá de cima, aqueles que muitas vezes são eleitos por apadrinhamento político, que de trânsito não entende muita coisa, por aqueles que fazem lobby, por aqueles que procuram seus deputados para pressionar daqui, para pressionar dali, para aprovar uma leizinha lá. Peraí, gente, a gente está no Brasil, né? Não é normal e não deveria ser. Mas então, que a turma lá de cima acorde e pense e repense. Muitas pessoas já na primeira voltinha que vão dar com o carro acabam se batendo por aí, às vezes nem voltam com o carro mais para casa. É nisso que a gente tem que pensar. Se o problema de tanta reprovação é o nervosismo do aluno, o aluno é que é o culpado, o que o processo está fazendo para ajudar esse aluno, para dar suporte. E na parte pedagógica? Vamos acordar quando? Como o processo de formação de condutores em todas as suas esferas, com todos os seus atores, vai acordar para os números do estresse no trânsito, vai acordar para os números da depressão, da síndrome do pânico, dos outros transtornos emocionais que precisam ser compreendidos, porque não precisa ser psicólogo,
para você saber acolher e dar apoio emocional para esse aluno, conduzi-lo à calma novamente, estabilizar o aluno, entrar com o exercício certo e adequado para que o aluno fique calmo e compreenda o que ele está fazendo. O melhor remédio para isso tudo não é o antidepressivo nem o ansiolítico. O melhor remédio para isso tudo é um ensino e aprendizagem significativa. É o aluno saber o que ele está fazendo dentro do carro. É o aluno aprender. É as coisas fazerem sentido para o aluno. Porque quando ele tem domínio do carro, dentro do veículo de aprendizagem, ele fica calmo, ele fica tranquilo. Ele dirige, ele aprende. O carro não morre mais, ele está pronto para aprender os outros fundamentos que vêm depois. Nenhuma pretensão aqui não, é só uma reflexão. Só uma reflexão. E que tomara que chegue bem longe, bastante longe, para que as pessoas comecem a acordar para esse tipo de coisa. Já não se ensina mais a dirigir na época que se amarrava cachorro com linguiça. Nem todo carro treme para você ficar procurando tremidinha. Nem toda vaga tem o mesmo tamanho, a mesma profundidade. Se você ficar contando voltinha no volante para estacionar no dia a dia, não olhar no retrovisor, tiver um buraco, um bueiro aberto, você vai cair dentro. Vai atropelar o animalzinho que está dormindo na sarjeta ou a criança sentadinha no meio-fio. Então vamos recomeçar, vamos começar a repensar, sabe? E compreender que as questões emocionais, elas são muito importantes. Depressão é a doença do século. De que forma isso afeta os alunos no CFC? Seria isso um reflexo do tal do nervosismo que reprova todo mundo? Como nós estamos nos preparando institucionalmente, que eu sei que tem muito instrutor preocupado, muito instrutor, muito bom profissional, muito colega aí, muito bom profissional, que está assim pesquisando por conta própria. O meu CFC não investe na minha formação permanente. O meu CFC não investe em mim, não paga um curso para mim, para eu aprender, para eu poder me atualizar, para eu poder melhorar, abrir minha mente. O CFC não faz, mas eu vou correr atrás sozinho e eu vou batalhar e eu vou conseguir trazer outros profissionais, outros colegas, eu vou debater esse assunto na minha roda de conversa, eu vou trazer pessoas para junto de mim, nós seremos multiplicadores desse ensino e aprendizagem que se preocupa com as questões emocionais do aluno. Olha que teve um Detran aí que aplicou lá um projeto de apoiar os alunos, de dar apoio psicológico, eu estou ganhando até prêmio, viu? Vamos ver como é que tá agora, se isso vai andar, se isso vai para frente. Ah, quem dera, né? Mas é só uma reflexão. E vocês, o que acham? Querem comentar? Querem deixar aí o seu comentário, o seu ponto de vista? Olha, não é por nada não, mas aqui no canal tem aluno tendo muito mais apoio e acolhimento emocional do que nas suas próprias aulas, do que no próprio sistema de formação. Oi, sistema, acorda, filho. É a realidade do país. É só uma reflexão.